Eu gostaria de dizer que bom que você está aqui nessa manhã, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, e junto em comunidade podemos engrandecer o nome do Senhor. E como é de costume, minha esposa, ela tem a mania de falar, olhe para o irmão do seu lado e diz, que bom que você veio. Fala aí para o seu irmão, que bom que você veio, por irmão de trás, da frente, amém? E é bom estarmos em comunhão, amém? E eu quero te convidar nessa manhã a colocarmos o nosso coração no centro da vontade do Senhor e adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse dia, o dia que o Senhor fez, o dia que o Senhor preparou nessa manhã, que possamos celebrar o Teu nome, exaltar o Teu nome aqui neste lugar, Senhor, juntos em unidade, em comunhão, em adoração, em ajuntamento, para engrandecer o Teu santo nome. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Pode dar o melhor aplauso ao Senhor, amém? Amém? Vamos louvar ao Senhor? Amém? Aleluias. Vamos comigo. Vamos fazer um coral nessa manhã, amém? Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em Tua presença. Jesus em Tua presença. Vai. Reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Declare: só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vai. Jesus em Tua presença. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Declare: só pra Te adorar, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra Te adorar. Declare: e fazer Teu nome grande
dar um aplauso ao Senhor? Ele merece o melhor, amém? Antes de iniciarmos essa canção, nós passamos muito vales e desertos, mas sabemos que tem uma forte mão cuidando de ti. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei que Ele pode ir nos mais desertos, nos mais vales áridos da sua vida, e vir com uma água, com um manancial, e enxugar toda a tua lágrima, tirar todo o teu medo, todas as suas aflições, porque Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que traz você para perto, e Ele te diz que te ama. Sempre lembre-se disso, Ele é o Deus que faz. Amém? Aleluias. Vamos fazer dessa canção uma oração. Se a minha alma teme o amanhã, cante comigo. E o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. Tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Eu sei que Ele vive, aleluia, declare comigo. Sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. Tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão, declare, guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Ele te ama, Ele te guarda, Ele quer o melhor. Oh, maravilhoso, santo é o teu nome. Nós confiamos na tua forte mão, Senhor, porque não há outro igual a ti. Tua forte mão, tua forte mão, guarda os meus dias, declare, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor
forte mão. Declare. Guarda os meus dias, mesmo sem te ver, mesmo sem você ver, você pertence a Ele. Teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Aleluia, aleluia. Essa canção me remete a muitos anos atrás. Quem aqui nunca passou no Vale da Sombra da Morte? E é muito difícil passar pelo Vale da Sombra da Morte. Mas nós sempre reconhecemos e sabemos que há o cuidado de Deus. E não importa as circunstâncias. Meu amado, minha amada, eu não sei o que você está passando. Mas o melhor momento da sua vida é você louvar ao Senhor. Porque talvez no deserto o Senhor está lá com você. Mesmo na bonança o Senhor está lá com você. Não importa as circunstâncias, Ele é o Deus que cuida. Ele diz: eu sou o Deus que faz. Talvez você está esperando ser carregado no colo, mas Ele está lá para te carregar. Mas louve ao Senhor a cada momento. Não importa as circunstâncias. E essa canção, que eu conheci ela há tempos atrás, me deu força para me levantar, cantando mesmo no vale da sombra da morte. E eu pude ver o Deus que faz, o Deus que tudo vê, o Deus que cuida. Amém. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Só a ti, Aleluia. Senhor, a ti levanto minhas mãos para te adorar. Só a ti, Senhor, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Todos juntos declare. Te louvarei. Isso, igreja. Declare. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Oh Senhor, somente a ti, tu és o meu amado. Tudo que há em mim. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado
o que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a Ti, Jesus. Seja exaltado, seja engrandecido em nosso meio. Tu és santo, nosso amado da minha alma. Não importa, nós Te louvaremos, Senhor. Meu coração, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, Te declare. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, permanecerei, sempre te amarei. Declare. Incomparáveis são tuas Incomparáveis. promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Dê o melhor aplauso a Ele, toda a honra, toda a glória. Pode ser melhor, pode ser melhor. Aleluia, nós Te louvamos, Senhor. Maravilhoso. Santo é o Teu nome. Graças a Deus, tome seu assento, igreja. Bom dia. Bom dia, igreja. Como vocês estão? Bom dia. Vamos para os avisos, antes de iniciarmos aqui a palavra. Hoje, as nossas crianças do Crescer vão ficar por aqui. Por quê? Hoje vai ter campeonato lá em cima da Winners e são só essas datas que eles pedem para nós. Que são 4 campeonatos no ano, e aí eles têm jogo nessa data, e eles pedem a data para nós, e por conta que nós temos aqui o ano todo, nós a acabamos liberando. Então hoje, o Crescer vai estar
por aqui. Quem vai estar à frente do Crescer hoje? Ah, é? Então, o Crescer vem para cá. Tá certo. Então, no camarim até 8 anos, tá bom? Isso. E o Adolescer vai estar lá com o Gustavo. Vai lá, cadê o Gustavo? Tá aí. Mateus também tá junto? Vai estar junto? Então tá lá, tem uma equipe lá também. Vai acompanhar o Adolescer. De 9 a 20? Não. Oi. É mesmo? Olha só, o Parkour City, que está aqui do lado, emprestou o espaço para que nós possamos realizar com o Crescer. Volta, volta, volta. Tem algum aqui? Tem alguém aqui? Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Olha só, mudou então. Por favor, podem aplaudir aqui, agradecer ao pessoal do Parkour City, que nos emprestou o espaço, para que nós possamos realizar. Ninguém pulando lá, hein? Olha, mas aqui está muito melhor. Não, tá? Não, aqui é muito chato aqui dentro. Não, aqui é muito chato. Lá vai ser muito melhor. Então, aqui do lado tem o Parkour City, nós queremos agradecer mais uma vez. Muito obrigado mesmo, de coração. Para as crianças é sempre um grande presente. Presentear nossas crianças presenteou todos nós, não é? E o Adolescer vai seguir o Gustavo e o Mateus lá na frente, lá, que nós vamos ter mensagem, diálogo para a idade deles. É até 13, Gu? Tá. 15 máximo, né? Tá. Que hoje nós temos adolescentes de 28, né? Temos uns adolescentes de 28, 26. Pronto. As crianças já foram também, já estão indo com tranquilidade. E aí são muitos professores que estão lá com eles para monitorar, fiquem tranquilos, que eles estarão cuidando do seu filho ou de quem você trouxe com carinho. Nós vamos fazer o seguinte, sempre primeiro nós vamos falar sobre a contribuição e depois a palavra. Eu acho que vocês já sabem nosso processo como é, até para que depois da palavra não exista nenhum tipo de emoção para contribuição, mas você consiga contribuir de forma racional, com inteligência, vendo também se é esse o ponto, se você deseja e se você tem condições de contribuir. Mas antes disso, eu quero dar algumas informações. Nós vamos ter hoje, como é que é o nome do... uva escondida? Como é que é o nome? Escondidinho de uva. Surpresa de uva. Mas se é de uva, já contou, não é mais surpresa. Ah, tem surpresa ainda. Tem lá. E para que é a nossa cantina final ali? Para ajudar no nosso espetáculo de Páscoa, que já está sendo preparado, que será no dia 5 de abril. Então, lá você colabora comprando e ajuda no nosso espetáculo, que tem um custo. Só que o nosso espetáculo não tem sentido se não tiver obra social, isso é um propósito nosso. E nós estamos essa semana comprando 180 ovos de Páscoa para poder realizar a doação para crianças em vulnerabilidade que jamais teriam condições de ganhar ovos de Páscoa. E também estamos comprando ovos de Páscoa, aproveitando que as crianças já foram, para as nossas crianças também aqui, que é sempre um prazer presenteá-los. Tá? A segunda questão é que nós temos curso Raízes toda quarta e quinta-feira. Né? O pastor não aguenta, né? Tem que fazer quarta e quinta. Então, curso Raízes. Se você quiser fazer a inscrição do curso Raízes, tem ali aquele homem bonito, grisalho, que estaria o meu tio, está até ali, já abaixado ali. Por favor, tio, faz assim. Ó. Tem a inscrição que dá para fazer com ele, é o senhor William. Né? Isso. E aí você pode ajudar ali, Raízes. Ele está com a máquina, não é porque vai cobrar o curso Raízes, não. É porque ele pegou a máquina e falou, quanto é o curso Raízes, hein? A inscrição profética do curso Raízes, não tem inscrição do curso Raízes, ele é gratuito. E quem sabe, mais um mês ali, a gente desenvolve um curso Raízes perpétuo, permanente, para que a gente possa aprofundar na teologia bíblica, no ensino da palavra, para quem desejar. Tudo bem? Vamos falar sobre contribuição. Eu vou ser bem rápido na contribuição. A contribuição, ela é sempre segundo a sua consciência. Por isso que hoje eu estou convidando, e esse é um convite ao diálogo com aqueles que decidiram ser mantenedores. Não porque acreditam que estão selando um propósito com Deus, mas que com consciência entendem que são mantenedores da comunidade.
Num diálogo com diversas pessoas, a palavra mantenedor foi a melhor palavra que eu encontrei, porque ela tira todo o caráter espiritual. Até porque, se for espiritual, tem que ser para o próximo, porque só tem essa maneira de ser espiritual. Não adianta querer ser espiritual de outra maneira. Além disso, contribuição, e olha, você consegue perceber que eu estou tentando fugir da palavra oferta, sacrifício, semente. Eu estou fugindo dessas palavras por causa do estereótipo que essas palavras ganharam. Então, contribuição é você entender que a contribuição está aqui para a manutenção da casa, que são os nossos 3 pilares. O nosso crescimento espiritual, a estrutura de ensino, o site, a nossa estrutura mesmo de acolhimento, além disso, todo o nosso amparo de eventos, comprar os presentinhos, a gente também está destinando a isso, e a nossa estrutura, que cada vez está melhor, porque essa semana já chega o sub também para as caixas, olha aí que coisa boa, né? Nós tivemos a 3ª câmera também, que foi a introdução da 3ª câmera na nossa igreja, e em terceiro ponto também, nós compramos a iluminação para o teatro, porque senão a gente teria que alugar, nós compramos a estrutura de iluminação, que também é necessário. Nós estamos falando de necessidade. Nossa igreja ela tem um custo. O terceiro pilar é a obra social, que nós não paramos de realizar desde o primeiro dia que nós abrimos. Então, esses pilares são inegociáveis. Nós acreditamos que, se não for igreja para dentro e para fora, não adianta ser igreja, até porque prédio não é igreja, templo não é igreja, mesmo que ele seja extremamente sacramentado e bonito. Igreja somos nós. Então, nós temos esse propósito. Então, por que nós temos que manter aqui? Porque aqui é a nossa casa. Aqui é o nosso lugar de convivência. É onde nós nos reunimos. E só tem sentido aqui se nos reunirmos aqui. O dia que não for aqui mais o lugar da nossa reunião, não faz mais sentido manter nada. Podemos entregar aqui o teatro, dar o equipamento para alguém que precisa, e nós nos reunimos numa mesa ali, conversando, comendo algo, e vai ser a igreja também. Tá? Nós decidimos. Então, o meu convite hoje é aos mantenedores. Quero ser um mantenedor. Estamos ali. Hoje nós temos uma contribuição que tem toda a transparência no nosso site. Se você entrar no nosso site, tem uma aba escrito transparência e você consegue ver toda a nossa transparência. É um mês que naturalmente nós estamos ali melhor que o mês passado, porque o mês passado foi muito difícil, mas esse mês nós estamos um pouco melhor. Acho que nós chegamos ali a 38% do valor que precisamos. O domingo passado foi um pouco mais difícil, vamos ver se esse tem uma contribuição melhor. É natural, e é nessa verdade que nós vamos seguir, tá bom? Sem espiritualidade falsa, sem enganar você, sem oferta de sacrifício. Se alguém entende e fala, hoje eu posso ser um mantenedor, eu quero contribuir, ele só chega e fala, eu quero ser um contribuinte. Não tem aqui citar, parabéns ao nosso mantenedor, né? Victor, né? Vamos lá, o nosso mantenedor querido, sobe aqui que nós vamos orar por você. Não tem isso, tá? Não vai ter nenhum tipo de pirotecnia mantenedor. Mantenedor é aquele que se dispõe a servir o serviço da comunidade toda. Eu mantenho para quem não pode, eu compro pão para quem não tem e parto, e esse será o evangelho dentro de nós. E aí sim, como casa, nós apresentamos o evangelho para todos. Tá? Nossa base é 2 Coríntios, não tem outra para contribuir. Dê segundo o seu coração, não com pesar, tá? Nem com sacrifício, esse tempo já foi, né? O fim da lei é Cristo, mas com consciência, que é o dê de segundo o seu coração, cardio, com alegria, até porque Deus ama quem dá com alegria e não por sacrifício. É assim que nós entendemos. Tá? Quem tem pouco, dê pouco, segundo a sua medida. Quem tem muito, dê muito. Por isso que eu convido aqueles que têm recurso e de fato falam assim, eu tenho consciência de participar da comunidade, eu quero ser um mantenedor. Agradeço a todos, tem um QR Code aí, tem um QR Code na tela também. Eu acho que tem um QR Code aqui também, você pode contribuir de coração. Tá certo? Enquanto isso, eu vou solar, hoje eu escolhi uma música que vai tocar no nosso espetáculo de Páscoa. Né? Vamos ver se os dedos não se atrapalham ali, né? Porque as músicas de Páscoa são mais difíceis. Enquanto eu faço um solo aqui de piano, se você quiser cantar junto também será um grande prazer, pode realizar a sua contribuição comunitária.
Graças a Deus. Deu vontade de tocar os que descansam no Senhor, né? E as crianças que vão cantar essa música ainda. Eu já me emocionei de pensar. Fiquei emocionado, assim, porque quando as crianças cantam aqui, eu já me emociono facilmente. Elas cantam música alegre, eu me emociono. Essa aqui vai ser fácil chorar. A peça está ficando muito bonita. Ela tem uma profundidade teológica grande. Tá? Então, nós vamos sair daqui instruídos, ensinados e emocionados. Né? Se preparem. O nome da peça, A Paixão de Cristo. Né? Super original o nome da peça, né? A Paixão de Cristo é porque, assim, depois do filme do Mel Gibson, ficou difícil chamar de outra maneira. Mas o Mel Gibson também copiou, porque o texto de Marcos ali, na parte da crucificação, já chama Paixão de Cristo. Então, nós só estamos ali dando sequência. E inventar a roda aqui não é necessário, né? Vamos fazer a Paixão de Cristo. Mas tem um plot twist no final, hein? Né? Mas eu não vou contar, prometo, se eu conseguir segurar nesta palavra. Mateus, capítulo 21. Vamos lá? Qual que é o tema da nossa mensagem? Vocês sabem lá, nós somos uma série. Isso. Lugares em que Jesus não deveria ter passado, mas passou. O primeiro lugar que Jesus não deveria ter passado, mas passou, foi em Samaria. Foi o primeiro lugar. O segundo lugar que Jesus não deveria ter passado, mas passou, foi a ceia. Até porque ele ceia antes de consagrar o alimento no templo. O terceiro lugar, onde Jesus não deveria ter passado, mas passou, foi a casa de Lázaro. Lembram da mensagem de semana passada? E essa semana, a igreja. É a quarta mensagem. Jesus não deveria ter passado na igreja. Vamos lá, Mateus capítulo 21. Esse trecho ele foi tão impactante. Nós temos 4 evangelhos, 3 sinóticos e um evangelho universal. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos narram esse episódio. Para você entender como ele foi impactante. Nem a ressurreição de Lázaro é apontada 4 vezes, mas esse fato é. 4. Vamos pensar que os escritores dos textos fossem de fato, ou é de fato, quem está aqui com o nome, Mateus, Marcos, Lucas e João. Até porque aqui existe uma dúvida, um debate teológico. Mas vamos pensar que os 4. Vamos escolher o que é mais importante para o texto. Esse trecho foi escolhido pelos 4. A gente escolhe o que é mais importante. Mas antes de ler, nós vamos ler depois, tá? Eu vou deixar para depois, porque aí vai dar mais base para o nosso texto. Eu vou começar com uma história. Estava lembrando essa semana, alguns aqui já conheceram minha avó. Conheceram minha avó? Minha avó era italiana. E minha avó era aquela que, assim, a cada 2 palavras, um palavrão, né, e uma bicada no cigarro. Então ela falava, filho, precisa obedecer a Deus, hein? Falava um palavrão, uma bicada no cigarro. Porque ela era evangélica, bem evangélica. Então, ela tinha esse traço. Mas todo vizinho que mudava na rua era ruim. Não tinha um vizinho bom. Se você mudasse para a minha rua, não importa quem você era, ela ia arrumar confusão com você. E ela ia criar um caso, uma história. E geralmente por causa de lixo, sujeira na rua. Né? Eu acho que minha avó tinha um traço quase um toque, assim, com limpeza. Então, por exemplo, ela colocava o lixo ali. Os meninos, por exemplo, da rua, sentavam no muro de casa para ficar conversando à noite. Ela falava, os meninos não param de conversar, não consigo dormir. Mas o quarto dela ficava mais ou menos, assim, uns 500 metros da rua. Ela não escutava os meninos. Mas ela falava que eram os meninos. Então, ela colocava o lixo onde os meninos ficavam. Para os meninos não sentar mais ali. E ela criava o caso. Então, mudou alguém novo. Ela começava a criar uma história e arrumar um problema com aquela pessoa. Porém, aconteceu uma situação lá na rua, onde um pessoal veio morar lá. Mas antes deles chegarem para morar lá, chegou uma história que eles morariam lá. Mas a história que chegaram era terrível. Mas terrível, assim. Pensa em alguém assim, barra pesada. Eu só não vou falar aqui, porque senão depois assistem e nós vamos ter problema. Né? Eu vou ter problema, né? E assim, a história era que a rua ia ficar barra pesada, não ia ficar legal. Então, quando eles mudaram para a rua, a história chegou antes. Só que antes deles mudarem, eles ficavam na porta da rua fazendo assim uma arruaça, coisa até de polícia, tá? Se polícia batesse, a coisa ia ficar feia. Era muito ruim.
E aí a história chegou, eles deixavam tudo sujo na rua, eles, assim, a latinha, bebida, moto que subia e descia, mas assim, uma coisa terrível mesmo, assim, sabe? Acabou com a ordem da música não, da rua. Lembra aqui, a nossa rua ali, onde eu morava, ali, eu estou apresentando a vocês, era uma rua sem saída, onde ficavam crianças de dia até a noite. Não ficavam mais as crianças com medo do que estava acontecendo. Quando essa história chegou, eles vão mudar para o fundo da rua. Então, pensa só que essa bagunça vai ficar no final da rua. Essa história chegou antes. Minha avó falou, eu vou dar um jeito, eu vou acabar com isso. Eu falei, vó, não arruma problema, vó. E eu sei que minha mãe chorou, foi um drama de novela, mesmo assim. Minha mãe chorando, e minha avó, eu vou lá na rua acabar com eles. Não vai, segura. Era desse jeito, tá? Eu não estou exagerando, era isso mesmo, ela era extrema, né? E meu avô lá no quarto orando. Meu avô era o oposto, assim, quietinho lá, assim, falava, vô, volta lá. Ele falou, eu estou orando aqui para Deus impedir ela. E você não vai lá impedir ela? Não vou, eu estou orando aqui, porque acho que ele já deve ter tentado e não conseguiu. E eu sei que a história chegou antes, então toda a rua começou a fazer uma pressão para mandar aquele pessoal embora. Adiantou muito pouco. Mas todo mundo ficou contra aquele pessoal. Já mudou alguém assim na sua rua? Perto da sua casa, um vizinho? Que coloca lá aquela música alta? Que fala besteira assim, que acaba com os ouvidos, tipo sabor de mel. Sabe aquela música que fala sobre raiva, ódio do irmão? Sabe aquelas músicas que realmente provoca o outro? Não, mas bota, sabe assim, a lista assim, é funk, depois arrasta-pé. Não, arrasta-pé geralmente é bom, né? Eu acho que agora eu esqueci o ritmo, assim, mas, sabe, coloca um atrás do outro, aquele som, você não consegue, sábado, 7 horas da manhã, liga Alexa, toca a playlist do inferno. E aí tá lá, né? Não é isso? Toca de manhã aquela lá e vai, tal, e até a noite, você como aguenta a churrasqueira lá fazendo o dia inteiro. Jesus não faz mais nenhum milagre em Jerusalém. Cadê o Jesus bonzinho da Galileia? Cadê o Jesus da multiplicação dos pães e dos peixes? Cadê o Jesus que curou o leproso? Agora ele vira a mesa, vira a cadeira, quebra tudo, e nesse texto de Mateus não tem, mas em outros tem. Ele faz um azorrague, que é um chicote, e ele sai batendo com o chicote, eu não sei se em pessoas ou no chão, para assustar. Você já imaginou Jesus assim? Como você imagina Jesus? Fala aí, quero ajuda. Como é que você imagina Jesus? Como você... Calmo. Cabeludo? Cabeludo. Então tá, Jesus cabeludo, é isso? Como mais você imagina Jesus? Barba? Barbudo? Como que Jesus fala? Manso? É assim que você imagina Jesus? É assim que a gente está descrevendo ele na Páscoa mesmo aqui, na Paixão de Cristo. Porque a gente olha para esse Jesus, né? Imagina só você andar 3 anos com esse Jesus, e quando você chega no lugar onde qualquer tipo de violência religiosa é prisão na certa e condenado à morte porque desfez a ordem religiosa, e quando você entra na igreja da sua família, eita nós, aquela igreja, sabe, da sua família? Quadrada, aquela igreja, sabe, que os seus pais nasceram lá, meu avô fundou essa igreja, já viu isso? Sabe? Aquela igreja que você fala, eu tenho orgulho dessa igreja, meu pai cresceu aqui, meu avô cresceu aqui, eu cresci aqui, você chega lá cumprindo, não, irmã, né? Eu arrumei o nome aqui porque eu lembro lá da época que eu chegava na igreja, essa igreja tem coisa no meu coração, tem link no meu coração, eu trouxe Jesus, é Deus entre nós aqui na igreja, e quando Jesus chega, ele passa por mim assim, e vira as cadeiras, joga o púlpito, quem que você trouxe aqui? Quem que você trouxe aqui? Espera aí, essa igreja é a igreja do meu coração. É a igreja que eu guardo aqui dentro. Tem algumas coisas aqui que eu não concordo tanto. Mas essa igreja mora tanto no meu coração que eu passo por cima dessas coisas. Eu passo por cima daquele envelopinho de 1.000 todo mês. Eu passo por cima disso por quê? Porque o pastor é tão legal. O pastor é tão gente boa, eu gosto tanto dele. Eu passo ali, tem ali umas coisas de maldição hereditária, que de vez em quando eles expulsam
né? Eles chamam ali, aí fazem aquela folhinha da maldição hereditária, né? Já dormiu com quantos? Hein? Não vai sair daqui. Pode ter certeza que não vai sair daqui. É o pacote crente. Eu quero ali a Bíblia à la carte, eu escolho no menu que eu quero o pacote crente da oração dali do culto que não é meu, mas é do outro, iguais eles estavam aqui. Agora vamos pensar mais um pouquinho. Se Jesus entrasse na sua casa, ele teria uma mesa para sentar, ou ele precisaria virar a mesa? Porque ali tem pacote de culto, tem religião, tem ego, tem posição, tem pecado, está tudo ali instaurado na mesa. O que ele precisa? Virar a mesa, ou ele teria uma mesa para sentar? Qual seria a entrada de Jesus? Eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, entrarei e cearei contigo. Ou será que você está muito mais para Mateus capítulo 21? Se eu entrar, eu vou ter que virar umas mesas ali dentro. Até porque, nesse pacote de culto, aí nós somos o casal. É o casal referência da igreja. Dentro de casa, um terror. Não é casal que nada. Não é nem marido e mulher dentro de casa. De forma nenhuma. Mas finge muito bem aqui, que engana todo mundo. Dá para assumir até liderança, dá para, meu Deus do céu, casal referência, número 1. No culto de casados, então, aqui faz até declaração de amor. Declaração de amor. Mas quando entra dentro de casa, os dois tiram a máscara e ali a verdade acontece. O adentrar de Cristo no templo é entender se ele pode sentar na sua mesa ou virar a sua mesa do seu casamento. Será que ele pode? Aí você pensa aí se ele vira ou se ele senta. Pensa aí se ele vira a mesa do seu coração, da ganância, ou se ele senta. Do orgulho, se ele senta ou se ele vira a mesa. Aí você diz para si mesmo. Porque que tem mesas dentro de nós que precisam ser viradas, eu não tenho dúvida. Um monte. Eu espero ter pelo menos uma cadeira para ele sentar. E de vez em quando, eu acho que ele já virou todas as mesas, aí encontra mais uma, que eu ainda estou guardando. Eu nem tinha visto aquela ali. Eu achei. Porque de vez em quando a gente guarda alguma coisa. A gente guarda algum amor antigo pelas coisas antigas. A gente guarda alguma paixão escondida. É que tem mesa que fica ali na cozinha, tem mesa que fica no quarto, tem algumas que fica lá no banheiro, que quando você tranca a porta está lá a mesa também. Será que nessa Jesus sentaria ou ele viraria a mesa? É só você pensar. Agora, e se ele adentrar a mesa do seu secreto dos pensamentos? Ele vira ou senta? Tem gente sustentando mesa da religião? Tem, né? Tem. Do sacrifício? Tem. Do pecado também. O problema não é ter o pecado. É não fazer dele a nossa estadia. Uma mesa de refeição. Permitir que Jesus adentre a nossa vida e vire todas as mesas. E faça com que o nosso coração, e esse é o simbólico disso. Até porque aquele templo não foi casa de oração nunca. Nem hoje. Hoje a gente tem um símbolo em Israel, não é? Eu não vou falar sobre ele porque está muito perigoso. E só está perigoso porque são mesas que ainda não foram viradas. Por isso está perigoso. Porque se tivesse virado a mesa ali, já tinha acabado tudo. Todo esse perigo já tinha acabado. A gente está falando do humano. E desculpa, quem aplaude guerra não entendeu o evangelho. Não existe guerra santa. Guerra não é a favor do humano. Guerra é a favor do poder. Estou falando do humano. Está todo mundo feliz ninguém está feliz. Conversa com o ser humano que mora lá e você vai ver criança traumatizada porque desde o início que elas nasceram, desde o primeiro dia de nascimento, dormem em quarto antibomba. Já estão acostumados com quarto antibomba. Pessoas reais, tá? Criança que quando escuta a sirene, treme, tem ataque de pânico, crise de ansiedade. Gente, humano. Enquanto as lideranças estão aqui, ó, com as suas mesas, que Jesus viraria fácil, todas elas, com chute, com bicuda.
E aí todo mundo ia olhar e falar, o que Jesus está fazendo? Ele está fazendo certo, até porque toda essa estrutura religiosa que se aliancia ao poder político, às castas do poder, ele vira mesa mesmo, porque fariseu se sustenta na ordem de Pilatos e de César, e César se sustenta na ordem de Herodes, na ordem de César, na ordem de Caifás, na ordem de Nicodemos, na ordem dos fariseus, na ordem dos saduceus. Aqui são duas amantes. Até porque o lavei as minhas mãos, não tenho nada a ver com esse homem, não vi crime algum. Mas crucifica ou não? Crucifica. Então crucifica. Até porque quem vota é esse povo aqui, ó. Esses seguidores de Jesus é tudo maluco, nem voto tem. Então continua com ele, porque o sistema dos fariseus faz sentido para nós. Mantém a estrutura. Agora, quais são as mesas da nossa vida que Jesus precisa virar? E aí, por que Jesus não deveria ter passado por aqui? Porque se ele não tivesse passado, é irônico, tá? Ele tinha conquistado todo mundo em Jerusalém, porque ele tinha ressuscitado um morto no quarto dia. Acabou. Mas ressuscitar um morto no quarto dia, que é Lázaro, é menos impactante do que destruir a religião. Então pode você, vivi milagre, eu vi a cura de um doente, eu vi a cura de um cego, eu vi a ressurreição do morto. Nada disso é tão poderoso quanto a religião para te convencer, te castrar e te dominar. Porque a relação que a religião estabelece no vínculo com você é como se fosse de substituição do amor que você não recebeu. E essas mesas Jesus quer virar. Depois disso, lá Jesus disse, aqui é casa de oração. Aí sim, os cegos foram curados. Olha só, os cegos foram curados de forma extremamente simbólica. E aqueles que não podiam andar, começaram a andar. Muitos milagres aconteceram ali. E muitas pessoas vieram para o templo. Mas depois a gente fala sobre isso. Os cegos viram. Eu quero trazer isso de maneira simbólica. Só quando nós viramos essas mesas, que nós conseguimos enxergar de fato o que é o Evangelho. E esse é o Evangelho que transforma, que cura. Mas não que cura só as dores, porque dores você sentirá ainda. Mas ele cura a amargura da alma a ponto das dores produzirem um peso de glória incomparável. Agora, se Jesus passar na sua vida hoje, eu queria que você pensasse quais mesas ele precisa virar. Pode fechar os seus olhos, pensa aí. Acho que tem um pensamento aí. Pode subir aqui, Henrique. Vamos adorar, te louvarei de novo. Pense um pouco. Quais são? Quais mesas Jesus precisa virar? Jesus é essa decepção do Messias da religião. Ele é uma decepção. Depois do templo ali, acabou toda a esperança. Depois dali, Judas começa a conjecturar a matar Jesus, entregar Jesus, para matá-lo. Até porque ele começou a olhar e falar, não dá para ficar com ele. Ele não faz mais milagre, está introspectivo, vira a mesa no templo, fala que não é pela espada, está chegando minha hora, acabou. Cadê aquele Jesus poderosão, que fazia milagre só de olhar? Cadê? Não tem mais. Aqui ele está muito introspectivo. Partir o pão não vai mudar essa história nossa aqui não vai tirar esse governo corrupto dos fariseus, não. Partir pão não vai melhorar não, nada, pode esquecer. A ceia como ato de libertação, a mesa da ceia, faz sentido. Se Jesus precisava de mais força, poder público, mas ele está muito introspectivo. Eu acho que a frase dele para Pilatos é desse momento. Meu reino não é desse mundo. Que as nossas mesas particulares dos reinos desse mundo virem. Que a gente não sustente mais dor antiga, religião antiga, mesmo que tenha vínculo afetivo, emocional. Né? E tem, hein? E muito. Só precisa de uma violência de Jesus, que é esse chutar mesas. Porque senão a gente mantém. Pelo menos uma quininha, uma cadeira, né? A gente mantém, porque qualquer hora eu sento ali, sofro de novo,
tudo que eu já sofri, que saudade, não é? Puxa. E aí que é estranho, continua pensando aí, eu tenho saudade do que eu vivi, da violência que eu vivi. Tenho saudade de falar, meu Deus, esse vínculo era bom, mas me machuca, mas de vez em quando aquilo volta, nossa, era tão bom, nostálgico. E aí vem Jesus e chuta a cadeira e fala, não, aqui você não senta mais, você deu liberdade? Não, porque mesa de evangelho tem que ter pão e vinho, tem que ter cura, tem que ter alimento, e tem que ter proporcionalidade. Todos nós somos iguais, e tem um cabeça sentado ali, Cristo Jesus. E aí sim nós viveremos vida e vida em abundância, no reino que não é desse mundo. Cura as feridas, Senhor, cura as mágoas, cura as dores, cura as decepções, os traumas. Vamos adorar, vamos cantar. Se você já pensou, se coloque de pé e cante com a gente. Se você já pensou, cante junto. E enquanto isso, passe pela bagunça que Jesus deixou ali. Passe pelas mesas viradas. Tudo que há em mim, quero te ofertar.